O que faz, o que leva uma pessoa a ser morador de rua? É pobreza? São vários fatores, na realidade. A gente não pode colocar isso num saco, assim, falar, não, é igual você falou, não dá pra gente traçar um perfil certo. Cada pessoa tem uma história. A gente normalmente costuma falar que a gente trabalha com singularidades. Cada pessoa tem uma história pra acabar chegando na rua. Tanto que a gente nem usa o termo morador de rua, a gente usa o termo pessoa em situação de rua. Porque aquela pessoa não mora na rua, ninguém mora na rua, na realidade. Elas estão em situação de rua. Então esse lance tem gente que é porque teve conflito familiar, teve gente que é porque passou muito tempo no sistema penitenciário e acabou saindo, não tinha suporte. Teve gente que é por causa de perder o emprego, pobreza. Então tem vários fatores que fazem a pessoa chegar até essa situação de rua. O último desses fatores vai ser o uso, por exemplo, de drogas, substâncias. Normalmente a galera já vem com essa ideia de assim, o cara tá... O achismo, né? É isso, o cara tá morando na rua, ele tá em situação de rua porque ele usa droga. Não, de forma alguma. Curiosamente, o que eu ia te falar é o seguinte, das duas pessoas que eu entrevistei lá naquele dia, as duas eram pelo mesmo motivo, eram dois homens Certo. por desilusão amorosa. É isso, acontece bastante. E aí, eu quero que você fale, obviamente, mas eu vou falar qual foi a visão que eu tive. Meio que eu percebi que esses caras viraram moradores de rua, meio que pra punir, de alguma forma, essa mulher que deixou ele, tipo assim, você vai me deixar, você vai ver o que você vai fazer comigo. É praticamente, é quase como um suicídio. Sim. Do tipo, você vai ver o que você vai fazer comigo. O cara vai pra rua, pra a mulher a vida inteira se sentir culpada do tipo, mano, eu deixei o Armando naquele estado. Sim. Isso acontece? Acontece assim, mas eu acho difícil assim você acreditar que você tá penalizando a outra pessoa, né? Lógico que é dentro do seu achismo também, do seu entendimento daquela situação, você fala, pô, eu vou punir essa pessoa, então a maneira que eu encontrei pra punir essa pessoa, de repente, é eu me prejudicar. Isso acontece, realmente acontece. Mas eu acho que não afeta muito essa outra pessoa. Não, com certeza não afeta. A pessoa tá achando que sim. É isso. Mas as pessoas vão pra situação de rua, como você Sim. falou, por conta de desilusão amorosa. Você vê muito caso. Sim. E geralmente é o que, assim? O que você sente? Meu, como eu falei, cada história é uma Sim, história, tudo né? bem. Mas assim, você vê muitos casos de que de repente o relacionamento não estava dando certo por conta de traição ou por conta de ideias opostas, como relacionamento de qualquer pessoa. Às vezes eu não tenho um relacionamento muito bom porque eu não tô num trampo legal, a gente não tem muita ideia, a gente não tá rolando mais aquela conversa, aquela troca, e de repente eu não tenho muita instrução, eu não tenho um apoio familiar. Então tem vários motivos que fazem, eu só tenho essa pessoa, eu sou casado com essa pessoa, eu vivo com essa pessoa, eu só tenho essa pessoa, ela é o único suporte que eu tenho. E aí, em determinado momento da história, a gente tá findando, a gente não tem mais um motivo. E tem gente que acaba sofrendo muito com isso, e aí encontra esse caminho. Fala, não, eu vou pra rua, porque eu não tenho mais um motivo pra estar aqui, pra continuar vivendo, pra continuar trabalhando, pra continuar, sabe, seguindo a vida padrão que a gente conhece da Saquei. sociedade. Aí eu vou fazer uma pergunta pra você meio doida aqui. Você acha que qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa em situação de rua? Caralho, com certeza. Isso é o que a gente mais conversa e são os debates que a gente sempre tem com os próprios profissionais que trabalham nesses serviços. É assim, hoje eu tô aqui, hoje eu tô desse lado. Mas, meu, é assim, ó, é rápido pra eu estar do outro lado. É muito... Pensando no cenário socioeconômico do nosso país de muitos anos, não vou falar de agora. Agora o negócio tá feio, né? Agora a coisa tá... Agora a gente já tá semi, né? A gente já é meio um cosplayzinho ali. A gente tá bem fudido. A minha barba na já real. tá aqui. É isso. A gente tá bem fudido. Mas é um lance que a gente sempre conversa. A gente sempre conversa que é assim, se você for arrogante o suficiente pra achar que você tá num nível de que você nunca estará no lugar do outro, provavelmente você, em pouco tempo, estará no lugar do outro. Né? A gente tem muito esses debates entre nós como equipe. Porque pode ser vários motivos que façam com que eu chegue à situação de rua. Mas pode ser um motivo muito menor. Você mesmo deu o exemplo agora de uma desilusão amorosa. Quantos relacionamentos você não terminou na sua vida?
Exato. Quantos relacionamentos, aliás, quantas vezes a outra pessoa já não terminou com você? Você não teve uma desilusão amorosa? É fácil, dessa desilusão amorosa, você parar de trabalhar por causa dessa desilusão amorosa. Uma depressão e entre outros transtornos que você pode desenvolver ali. E aí, quando você percebe, você já tá naquela situação. Caralho, tu chegou a ver, assim, algum caso que você pode comentar com a gente, do tipo, cara, peguei um cara que era dono da IBM. Você fala, não isso, mas assim, coisas assim normais, Cara, assim, consideradas normais. Eu conheci engenheiros civis, eu conheci policiais civis, policiais militares, que querendo ou não, a gente é um cargo, pensando nesse específico, nesse lance do policial militar, por exemplo, o cara fez um concurso para chegar ali e ele tem uma certa estabilidade depois de um tempo trabalhando. Concurso público, Né? Então não é tão simples assim chegar a esse ponto, mas também não é tão difícil. O cara era policial? Sim, sim. E ele citou, você sabe o motivo pela qual? Vários motivos. O primeiro foi esse de desilusão amorosa. Na realidade, começou tudo com, né, as histórias que ele conta pra gente, começou tudo com você tá focado ali fazendo a sua função e aí, pô, policial civil, ou policial militar, vamos pensar, ou civil, você tá dando a cara a tapa todo dia ali na sociedade, você não recebe um salário excelente, né? Justo, você não recebe um salário justo. E aí começa a aparecer ali um arrego, um acordo, um esquema, e aí você começa a entrar nesse acordo, nesse esquema, e aí você começa a ver que você consegue levantar uma grana com isso. E aí você começa a levantar uma grana com isso, só que pra você fazer esse acordo, esse esquema, você já não tá mais todo dia em casa de noite, você já não tá mais com a sua companheira todo dia, com seus filhos em casa. E aí você começa a ficar mais nessa vida louca aqui de esquema, de acordo, de vamos pra cima, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo, junto com outros profissionais ali. E aí você acaba, principalmente a galera que trabalha, né, nesse lance da segurança pública, como lida muito com substâncias, você acaba também ali usando uma paradinha ou outra. Você tem acesso, né? É isso, você tem acesso pra caralho, né? E aí você vai crescendo nisso, e aí nesse meio do caminho, você tá tanto tempo fora de casa, sua companheira já não sabe, não tá mais aquele feeling, aquele relacionamento já não tá mais acontecendo, e de repente ela decide se separar de você. Uhum. Bacana, você vai, aluga um outro espaço, vai morar em outro lugar, vai fazer outra coisa, e aí nesse meio do caminho, com esse acordo, com esse negócio, então você esquece que você tem que trabalhar, por exemplo. Porque você tá só fazendo isso, você tá ganhando muita grana fazendo isso. Você tá ganhando muita grana nesse esqueminha aqui. E aí, pô, você acabou deixando de seguir as suas funções, até chegar um determinado momento que você foi, por exemplo, exonerado. Porque você não ia mais, você não batia mais seu ponto, você não tava lá na sua função. E quando você tava além, né? Você tava muito, muito louco, vamos dizer assim. E aí uma coisa foi levando a outra e você chegou a estar nessa situação. Quando você percebe, você já tá lá, cara. Então meio que a vida do cara é tirada do cara de uma hora pra outra, ele meio que não sabe pra onde ir. É meio que o morador de rua chega à conclusão que é um cara que tá com depressão e ele tá sem base alguma. Eu pensei nisso também. É isso, o suporte, é o lance do suporte. Suporte é fundamental, a gente sempre conversa. Suporte, às vezes, não só familiar. Suporte familiar, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Depende, porque a gente tem famílias aí que, convenhamos, não ajudam em nada. Muito pelo contrário, elas vão te excluindo. Sim. Mas, se você tem um suporte, seja de família, seja de amigos, você precisa ter uma rede. A gente sempre fala de rede, de trabalhar em rede. E essa rede não precisa ser necessariamente a família. Pode ser os amigos e, de repente, os serviços que a prefeitura ou ONGs fornecem e tal, porque você já não tem mais aquele suporte dentro de casa. Se você tem esse suporte, é mais difícil você chegar nessa situação. Se você não tem esse suporte, ou você não conhece, ou você não busca por N motivos, é mais fácil você chegar nessa situação. Tá, aí você me fala que o cara foi lá, ele, sei lá, esse daí foi um caso de um cara que era PM, o outro cara que era... Pega aí, manda bala. O cara é engenheiro, perdeu tudo, tal, não sei o quê. E tem, pelo que... Vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo, assim. Boa parte, que é a sociedade, digamos, comum, né? Certo. Isso, por enquanto, ainda estou incluso nela. Que não sei amanhã, se eu vou trabalhar com você, você vai estar me ajudando.
Não vou não, galera. Espero que não. Mas Não agora vai. fudeu. Agora fudeu. Ele veio me Cuidado. pegar, na verdade. Mal, vamos lá. Já Sua preparei ali Sua mulher veio me o transporte ali, já preparei. Exatamente. Não, mas tem uma parada que é meio assim, do tipo, o que é o comum? O comum é o quê? Puta, você vai perder o emprego, você vai... A vida vai ter vários percalços. Pra Sim, qualquer sim, pessoa. sim. O cara que tá bem, o cara que tá médio, o cara que tá baixo. O cara vai perder o emprego, vai perder a mulher, vai perder não sei o quê. E esse cara, teoricamente, vai ter uma base, né? O certo seria que ou é amigo, ou é família, Sim. ou é grana, ou qualquer coisa que ele fala, mano, vou acordar amanhã e vou pra luta e vou tentar. Esse cara, ele já tá num estágio de, puta, eu não consigo nem ir atrás de qualquer coisa. É isso. Você já não tem essa força, né? Você já não tem... E força que eu falo é... Você já não tem essa força de... Não é só força de vontade. Eu falar força de vontade é sacanagem, né? Porque se você colocar como força de vontade... Parece que é vagabundo. É isso, eu tô excluindo todos os outros fatores, né? Sim. Que influenciam aquilo. Se você pensar que hoje a gente tem mais de 200 mil pessoas em situação de rua, aqui no Brasil, é gente pra caralho. Uhum. É muita gente. Muita gente mesmo. Por quê? Todas essas pessoas tiveram uma desilusão amorosa? Não. Não. Essas pessoas perderam emprego. E às vezes essas pessoas têm suporte. Às vezes a família, quando eu falo família, não é só a família que tá ali dentro de casa, o pai, a mãe e os filhos. Às vezes a família toda, é a avó, o vô, é todo mundo que morava ali naquele espaço, foi despejado, ou morava em área de risco, a prefeitura foi lá e tirou. E aí não teve suporte, não teve mais pra onde correr. E aí você tem famílias inteiras que estão em situação de rua. E assim, só da pandemia pra cá, vamos pensar quase 2 anos aí, tem muitas famílias. Se você der uma volta aqui no centro da cidade, você vai ver assim, um número absurdo de pessoas. Se você fizer um comparativo, vamos pensar 2016, 17 e hoje, é absurdo assim, a quantidade. E visivelmente, você não precisa nem conhecer o serviço. Aí você tá me falando pai, mãe, filhos, Vó, vô, morando na rua.